Antigo Testamento, do livro de Esther, capítulo 4, e verso de número 16. Glória a Deus. Esther, capítulo 4, verso de número 16. Eu vou ser simples, vou ser objetivo e vou procurar dar essa história da palavra de acordo com a Bíblia para que os irmãos possam entender o livramento de Deus. Nosso irmão já falou sobre livramento e confirmou a mensagem que Deus mandou eu pregar para a nossa edificação espiritual. Deus está conosco, vai nos dar vitória, está cuidando de nós como um pai cuida do seu filho. A vitória é nossa e o inimigo já está derrotado. Os irmãos fiquem em reverência, não antes, fazendo favor, mas tenho certeza que Deus tem poder para continuar operando em nossa vida, com poder, com glória, com unção, e a palavra é poderosa. A palavra é uma arma potentíssima contra o inferno, contra o medo, contra tudo. E se você usa a palavra, você pratica a palavra, não é dizer, eu amo a Deus. Está escrito em João 14, verso 21, aquele que me ama guardará a minha palavra e as praticará. João 14, verso 21, Jesus disse. Então nós temos que amar a palavra, aceitar a palavra, praticar ela e usar ela contra Satanás, porque a vitória é nossa, porque conosco está o Senhor dos Exércitos. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Diz assim Esther, capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Verso 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Toda oração que é feita na igreja você deve fazer. Pode ser nesta oração que Deus reservou a nossa vitória. Amém, igreja? Glorioso Deus e eterno Pai, que o Senhor possa nesta noite continuar falando conosco através da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento na Tua Palavra. E que o Senhor possa agora visitar a nossa família, visitar a nossa vida e nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar em nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos uma palavra poderosa, que é a palavra do Senhor nosso Deus, que vem falando sobre livramento. E Deus sempre quer nos livrar do inimigo, livrar do Satanás e nos abençoar. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nós não seremos atingidos, porque nós somos a igreja de Deus. A Bíblia também diz no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 3, quando você passar pelas águas, Deus falou, eu estarei com você, estarei contigo. Quando passares pelos rios, as águas não irão te afogar. E quando passares pelo fogo, tu também não te queimarás, porque eu estou contigo para te livrar e para te ajudar. Depois a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, verso 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar também. E a Bíblia continua dizendo em Jeremias capítulo 2, verso 3, que Israel era para mim como as primícias da minha novidade. Todos que o devoravam eram tidos por culpados, e a maldição caía sobre eles. Então nós sabemos que hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós temos que ter convicção, temos que ter certeza que Deus está do nosso lado para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar e nos preparar para o dia do arrebatamento da igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Irmãos, vejam bem, esta palavra que eu li nesta noite
fala um assunto de livramento, que Deus está conosco, nós estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da unção de Deus, debaixo da glória de Deus. Foi na época do rei Assuero e na época da rainha Vasti, quando a Bíblia diz que o rei Assuero resolveu fazer um grande banquete e convidar os príncipes, convidar todas as pessoas do seu reinado para que viessem a participar daquela festa, daquele banquete que ele tinha feito. Naquela mesma época, a sua mulher Vasti resolveu também fazer um outro banquete, de maneira que ficou de um lado o rei Assuero e de outro lado a rainha Vasti. O rei Assuero com seus convidados e a rainha Vasti com as suas convidadas. O que aconteceu? Depois que Assuero tinha bebido vinho, naturalmente ele estava até um pouco bêbado, ele mandou alguém que estava a seu serviço que fosse chamar Vasti para que viesse até o banquete dele, do rei Assuero, para que ele viesse apresentar a rainha Vasti aos seus convidados. O que aconteceu, Leonardo? A rainha Vasti não quis vir, ela não obedeceu, ela não atendeu o pedido do rei Assuero. Nisso que o rei Assuero ficou nervoso, ficou irado, ficou indignado devido à desobediência da rainha Vasti. E alguém deu um conselho para o rei Assuero dizendo: olha, rei Assuero, essa mulher, ela não pode mais continuar sendo tua esposa, ela não pode mais continuar sendo a rainha, porque ela deu um mau exemplo muito grande. Se ela não obedeceu o seu pedido, se ela não obedeceu o seu chamado, todas as mulheres do reinado de Suzã, naquelas 127, parecem províncias, não vão obedecer mais seus esposos, visto do mau exemplo da rainha Vasti. Então tu tem que exonerar ela e excluir ela do seu reinado. O que aconteceu? O rei Assuero, ele não quis mais ter Vasti no seu reinado e alguém teria que ficar no lugar de Vasti. O que aconteceu? Naquela época, irmãos, existia muitos dos judeus espalhados sobre aquela província, muito do povo judeu ali. E dentre aquela multidão, tinha um judeu por nome Mardoqueu, que conhecia muito bem a lei de Deus. Ele não se esquecia do Senhor Deus, do verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. E ele, pela experiência que tinha, sabia que o povo judeu sempre foi perseguido. O Satanás sempre lutou para destruir a igreja e o povo de Deus, o povo judeu. E este homem chamado Mardoqueu, ele tinha uma prima que era filho do tio dele, chamada Esther. Naquele momento foram tragas várias mulheres virgens para apresentar-se a Assuero. E dentre aquelas mulheres, a Bíblia fala que Esther veio. E segundo conta a palavra, Esther era uma moça formosa, uma moça bonita, de muita aparência. E a Bíblia fala que quando o rei olhou para Esther, a Bíblia diz que o rei Assuero amou a Esther. Ela agradou-lhe aos seus olhos e o rei mandou que colocasse a coroa de Vasti na cabeça de Esther. Só que tem um detalhe: Esther não declarou ao rei Assuero de que povo ela era. Ela pertencia ao povo judeu. E aquilo trouxe uma alegria muito grande ao coração de Mardoqueu, em vendo Esther casando-se com Assuero e Assuero colocando as vestes reais e a coroa na cabeça de Esther. Meus amados irmãos, naquele momento exato em que Esther casou-se com Assuero e que Deus abriu as portas para a igreja, naquela hora Deus estava dando um grande livramento para o povo judeu. Como Deus sempre está nos livrando, nos abençoando e dando livramento para a igreja da atualidade. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo nesta noite? Meus amados irmãos, naquela época existiam dois eunucos do rei, chamados Bigdan e Teres. Eles fizeram uma conspiração para matar o rei Assuero e iria eliminar com a vida dele. O que Mardoqueu fez? Que ficava à porta do rei Assuero. Falou assim: olha, Esther, você avisa o rei Assuero que tem dois eunucos dele que querem matar ele. E Esther, por sua vez, avisou o rei Assuero, dizendo: olha, Assuero, eu vou falar para o senhor em nome de Mardoqueu. Existem dois eunucos que querem matar o senhor, estão fazendo uma conspiração contra o senhor. E aquilo foi escrito no livro das crônicas, tal e tal dia, assim, assim, através do aviso de Mardoqueu, Esther me avisando,
o rei foi avisado de 2 homens que não queriam lá, e ele pôde ficar atento e se defendeu. E foi escrito ali, selado com o anel do rei, no livro das crônicas. Tudo bonitinho ali escrito naquela época. E irmão, foram passando-se os dias, e existia também naquela época um homem chamado Amã. Vejam bem, Amã, ele era um pecador de primeira classe, era um ímpio de primeira categoria, e era inimigo número 1 do povo judeu. Ele não gostava do povo judeu, e o rei Assuero tinha exaltado, tinha o colocado entre os maiorais dos príncipes, e todos, quando Amã passasse na porta do rei, tinha a ordem do rei Assuero que viesse se prostrar diante de Amã. Quando Amã passava na porta do rei, as pessoas que estavam perto dele se prostravam, prestavam continência, reverenciavam Amã. Só que tem um detalhe para a alegria do nosso coração. A Bíblia fala que Mardoqueu não se ajoelhava, não honrava e não prestava adoração a Amã. Por que, pregador? Por que, Leonardo? Porque o homem de Deus, ele é sempre prudente. O homem de Deus, ele não é idólatra. O homem de Deus aprendeu a adorar a Deus e não aos homens, se prostrar diante de Deus e não diante de homem algum. Diga glória a Deus nesta noite. E o diabo lá encostou no coração de Amã e falou assim: olha, Amã, esse judeu Mardoqueu, todo mundo se prostra perante você, todo mundo presta reverência a você. Por que esse judeu Mardoqueu não se prostra perante você, Amã? E o diabo foi colocando ira no coração de Amã, e a ira dele foi crescendo, até que o diabo falou para ele assim: olha, Amã, você faz o seguinte, você manda exterminar esse Mardoqueu, esse judeu Mardoqueu, e quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, manda matar todos os judeus que se acharem em Suzã, mata todo mundo, porque o Satanás, ele não gosta da igreja. O Satanás sempre foi contra o povo judeu, o povo de Deus. Nós sabemos que hoje nós somos o Israel de Deus. Ele tenta de um lado ver o fracasso da igreja, a derrota da igreja, e eu digo aos irmãos que estão presentes nesta noite, quando o Satanás pensa que ele está tendo vitória, quando ele pensa que está tendo êxito, quando ele pensa que a igreja está derrotada, que a igreja está fracassada, que a igreja não vai conseguir vencer a batalha, nem o pecado, nem o mundo, nem o inferno, o Senhor se levanta, renova nossas forças, renova nossa vida espiritual e derrama do Espírito Santo sobre a igreja. Glorifique o nome de Jesus Cristo nesta noite. Meus amados irmãos, aí Mardoqueu, quando soube dessa notícia, ficou muito triste. Ele pegou as suas vestes, vestiu-se com panos de saco e foi para a porta do reinado do rei Assuero lá ficar no meio das cinzas. Esther, quando soube, mandou dar uma roupa nova para Mardoqueu, e Mardoqueu não quis vestir, ficou muito triste. E ele falou assim: olha, Esther, não tem ninguém que possa interceder pelo povo judeu. Está escrito que Amã foi lá pedir a Assuero, porque tudo que Amã falava estava falado. Amã chegou lá para o Assuero: tem um povo aí que é o povo judeu. Amã disse para Assuero: esse povo, ele não obedece a sua lei. Assuero, eu quero que o Senhor me dê o seu anel, o Senhor assine com o seu anel, cede com o seu anel, que todos os povos judeus morram. Eu quero que seja morto todo mundo no meio do povo judeu. O que aconteceu? O Assuero: não, Amã, o que você falar está falado, pode ir lá, eu sento com o meu anel, e estava lá escrito, tal e tal dia, assim, assim, por ordem do rei Assuero, vai ser exterminado todo o povo judeu que se achar em Suzã. Eu não quero que sobre ninguém. Eu quero que mate todo mundo. O Satanás no coração de Amã e instigou o rei a fazer isso. E lá estava marcado o dia, irmãos, da derrota do povo judeu, do fracasso do povo judeu, do sofrimento do povo judeu, aonde todos os judeus seriam mortos. O que aconteceu? Mardoqueu falou para Esther e disse: olha, Esther, não tem outra pessoa que vai interceder perante o rei Assuero. E Esther disse assim: olha, Mardoqueu, eu não posso, que tinha uma lei na época que ela tinha que ficar 30 dias sem falar com o rei Assuero. E era justamente a época que ela não podia falar com o rei Assuero, porque a mulher que fosse, e a rainha que fosse falar com ele no momento proibido, ela morreria, se o rei não estendesse para ela o cetro de ouro. Olha só o que vai acontecer. Aí Mardoqueu, olha a fé de Mardoqueu. Mardoqueu falou assim: olha, Esther, se você não for lá falar com o Assuero, e você não for interceder a Assuero pelo povo judeu, sabe o que vai acontecer?
livramento para o povo judeu, de uma forma ou de outra forma virá. A fé de Mardoqueu. Olha, se você não quiser lá falar com Assuero, livramento de outra forma virá, porque Deus, Ele não vai permitir esse massacre. Você tem que ir, você tem que confiar, vai até a presença do rei e fala com ele. Aí ela falou assim, eu não vou não aguento. Até que, quando ela viu a fé de Mardoqueu, aí é que eu li para vocês, para nós, no verso 16, quando Esther falou para ele, olha só, Esther 4:16, aí Esther falou, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, que morra eu. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Olha, meus amados irmãos, quando a coisa estiver feia para o seu lado, para o meu lado, para o nosso lado, santo jejum na presença de Deus, irmãos. O diabo, ele não aguenta jejum, ele é derrotado através do jejum e da oração. Os assembleanos digam glória a Deus, o povo de Deus diga glória a Jesus. Irmãos, ela falou assim, eu jejuando, Mardoqueu, as minhas servas também jejuando, o Senhor jejuando, todos nós jejuando, sem comer e sem beber, nem de dia e nem de noite, oração, jejum, intercessão pela minha vida e pelo povo judeu. Aí eu vou falar com o rei e Deus vai nos dar vitória. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Meus amados irmãos, a Bíblia fala que a rainha Esther, depois de 3 dias de jejum, ela foi falar com o rei Assuero. Quando ela chegou lá, o rei Assuero falou assim, como pode? O que Esther está vindo aqui falar comigo? Ela não sabe que ela pode morrer, que isso é proibido, que ela está proibida. Eu já desativei a rainha Vasti pela desobediência, agora vem Esther também desobedecer a minha ordem. Ela está proibida, e eu creio até, irmãos, que o diabo ele fechou o coração de Assuero. Aí Deus falou para o rei Assuero, olha, Satanás, jamais eu deixarei de responder 3 dias de jejum do teu povo. E a Bíblia fala que Deus abriu o coração do rei Assuero e a vitória foi para o povo de Deus. A Bíblia diz que o rei Assuero, quando olhou para Esther, irmãos, ela estava brilhando, brilhando e brilhando, porque Esther, ela tinha o nome de Hadassah, que também significa estrela. E quando ele olhou a Esther, ele disse assim, olha, meu Deus, como a minha rainha é bonita, ela é formosa, ela é linda, parece uma estrela, está brilhando. Diga glória a Deus nesta noite, em nome de Jesus. E quando a rainha Esther veio, ele estendeu para ela o cetro de ouro, que se ele não estendesse, ela morreria. E ela tocou no anel e no cetro de ouro que o rei Assuero estendeu. E o rei Assuero virou para ela e disse assim, olha, Esther, o que é que você quer? Qual é o seu requerimento e qual é a sua petição? Até a metade do meu reino eu te darei se você me pedir agora. Irmãos, isso é que é Deus que abre as portas que estão fechadas, que tem poder de fazer nada, de tudo, nada e nos dá vitória. Irmãos, ela falou assim, olha, rei Assuero, eu quero lhe pedir o seguinte, que o Senhor venha no banquete que eu preparei para o Senhor hoje, agora, é para eu, o Senhor, e eu quero que se chame Amã, aquele príncipe mais honrado que o Senhor tem, que eu preciso falar com o Senhor, ou hoje o banquete, ou amanhã. Nisso, Amã, ímpio, pecador, inimigo número 1 do povo judeu, foi ele que extingou o coração de Amã para matar o povo judeu e matar todo mundo. E até Esther morreria nesta condenação do massacre do povo judeu. O que aconteceu? O Amã chegou na sua casa e falou para a sua esposa Zered, olha só, eu estou com tudo no reinado do rei Assuero. Eu conquistei o coração do rei Assuero, agora eu conquistei também o coração da rainha Esther. E o que aconteceu? Amanhã eu tenho que estar lá cedinho. E ele se casava dizendo para sua mulher, porque eu vou ficar só eu, a rainha Esther e o rei Assuero no banquete, que ela me convidou particularmente. Aí, mas só tem uma coisa que não me agrada. Aí a esposa dele falou para o que é, mano? Fala aí. É aquele judeu
vê o Mardoqueu sentado na porta do rei. Eu não suporto aquele homem. Quando eu vejo aquele homem, eu sinto vontade de matar ele. Eu não suporto ele. Mas o que houve, mano? É porque todo mundo se prostra perante mim e ele não se prostra. Faz o seguinte: você manda preparar uma forca de 50 côvados de altura. 50 côvados de altura. E manda enforcar ele. E você vai para o banquete sossegado, tranquilo, porque você vai lá naquele momento ficar mais concentrado. Só que naquele dia, olha como é que Deus faz. Deus falou assim: Açoeiro, essa noite você não dorme. Essa noite você não dorme, de jeito nenhum. E Açoeiro estava lá sem sono, tranquilo. Ele pegou o livro das crônicas e começou a ler. E tal dia, assim, através do aviso de Mardoqueu, 2 eunucos do rei queriam matar ele numa conspiração. E Mardoqueu avisou a Esté. E Esté falou para o rei Assuero em nome de Mardoqueu. E o rei Assuero pôde se defender. Aí ele pensou assim: mas quem é Mardoqueu? Aí o chefe dele falou assim: ó rei, Mardoqueu é aquele homem que fica sentado na sua porta todos os dias. Aquele homem que fica lá sentado na tua porta. Ué, mas o que eu dei para ele de presente em troca desse ato tão bom que ele fez, me livrando da morte, me livrando que eu pude me defender? O que eu dei para ele de presente? O que ele recebeu? Olha isso, ele não recebeu foi nada. Mas é verdade, não recebeu nada. Mas o que eu devo fazer, vendo que ele fez esse ato tão bom para mim? E nisso foi o dia do banquete de Esté com Assuero e com Amã. E nisso que vem entrando Amã, o rei Assuero perguntou, porque Mardoqueu era odiado por Amã. Amã odiava os judeus. Falou assim: olha, pode entrar, Amã, entra depressa. E Amã perguntou para ele, e o rei Assuero perguntou para ele. Assuero perguntou para Amã: Amã, eu tenho um presente para dar. Eu tenho uma honra para dar para alguém. O que fará o homem cuja honra ao rei se agrada? E Amã no coração dizia: sou eu. Esse homem que o rei está querendo agradar sou eu. Aí ele falou assim: olha, o rei Assuero, faz o seguinte: o senhor manda pegar suas vestes reais, a coroa que o senhor gosta de me colocar, o cavalo melhor que o senhor tem, e manda um príncipe, um dos mais honrados do seu reinado, que ande pela rua de Suzã gritando e proclamando: este é o homem cuja honra ao rei se agrada. E no coração ele dizia: esse homem sou eu. Tudo bem. Nisso, o rei Assuero disse para Amã: vai depressa, pega a minha coroa que eu gosto de colocar todos os dias, pegue as vestes que usa, as vestes reais, pega o melhor cavalo que eu tenho, e você vai agora, pegue Mardoqueu, vista Mardoqueu e sai pelas ruas da cidade gritando em som bem alto: este é o homem cuja honra o rei se agrada. Aí Amã disse para Assuero: mas Assuero, eu não posso fazer isso não. É agora, rapaz, vamos embora, agora. Mas eu não gosto de Mardoqueu, eu não suporto Mardoqueu, eu não aguento olhar para a cara daquele homem. Olha, você tem 1 minuto para fazer isso. E lá foi Amã, cabisbaixo, derrotado, triste, e parece que Mardoqueu estava até sabendo da história. E falou assim: Mardoqueu falou para ele assim: Amã, vamos depressa, que eu estou doido para montar nesse cavalo aí. Eu quero montar nesse cavalo e bote logo essa coroa em cima de mim, me veste logo essas roupas e você sai gritando comigo aqui, puxando pelo cavalo bem alto, para todo mundo ouvir que este é o homem cuja honra rei se agrada. Eu creio que o Amã trincando os dentes, irmão, você já viu? Olha para mim, um demônio trincando os dentes, sem querer confessar a derrota, e Deus falando: confessa que está derrotado, diabo, em nome de Jesus. Mas eu não posso. E ele colocou, pastor Américo, a coroa meia torta assim. Aí ele falou assim: endireita essa coroa aqui que ela está torta. Ah, vai ficar assim mesmo. Eu vou mandar já morrer a senhora aqui, que você está fazendo o serviço errado. E teve lá, irmãos, que botar ele no cavalo, vestiu uma roupa, colocou a coroa e saiu gritando pela cidade de Suzã bem alto, dizendo: este é o homem cuja honra ao rei se agrada. Este é o homem cuja honra ao rei se agrada. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor nesta noite?
irmãos, o rei Assuero estava lá no banquete e a mãe casa contou assim: olha, Zerex, eu estou derrotado, estou arrasado. Você não sabe o que aconteceu hoje? Quem foi, Amã? A esposa do Amã. Olha, o rei Assuero fez eu vestir Mardoqueu, colocar coroa na cabeça dele, vestir de vestes reais e sair pela rua de Suzã gritando que esse é o homem cujo rei se agrada. E nesse momento chegou um dos mensageiros do rei e falou assim: Amã, vambora que o banquete de Esté é agora. E Amã se arrumou e foi para o banquete de Esté. Chegou lá, o rei Assuero falou assim: olha, eu te darei, Esté, até a metade do meu reino eu te darei se você me pedir agora. Agora você pode fazer o seu pedido. Vejam bem, irmãos, igreja de Deus, meus prezados irmãos. Ela falou assim: olha, Assuero, eu estou condenado à morte, o meu povo está condenado à morte. Como assim, Esté? Porque, rei Assuero, eu pertenço ao povo judeu, e o Senhor assinou aquela escritura que sejam mortos todos os judeus, e até eu morrerei mediante esse decreto. O meu requerimento e a minha petição é que o Senhor revogue essa escritura e que o Senhor não autorize mais o massacre do povo judeu, a derrota do povo judeu. E o rei ficou irado naquele momento e perguntou assim: minha rainha, quem xingou o coração do rei a fazer tal coisa? E ele ficou enfurecido. E o Esté virou: foi esse mau Amã aí, rei, foi esse mau Amã. Foi ele que instigou o seu coração para matar a mim e matar o teu povo. O quê? Aí ele foi para o jardim furioso. E nisso o Amã viu que o negócio estava falando dele, se ajoelhou nos pés da rainha Esté e falou assim: rainha Esté, tem misericórdia de mim, me perdoe essa, me livre dessa situação. E nisso o rei Assuero foi chegando. Quando o rei Assuero foi chegando, viu ele nos pés de rainha Esté, ele ficou mais nervoso ainda e perguntou assim: porventura, este Amã está tentando a minha rainha? E ela disse assim: tem mais, o rei Assuero, tem mais. Esse mau Amã aí, ele preparou uma forca de 50 côvados de altura, uma forca de 50 côvados de altura, e foi para matar Mardoqueu. Aí o rei falou assim: olha, fala o seguinte, pega os meus servos, os meus empregados, pega este Amã com tudo aquilo que ele tem, leve agora para determinado lugar e mata esse miserável enforcado nessa forca. Irmãos, queridos, igreja de Deus, a forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele morreu enforcado. Amém, igreja? Amém. Deus é conosco, não é? Diga glória ao nome do Senhor nesta noite. Irmãos, de um lado Satanás se levanta, mas ele vai cair em nome de Jesus Cristo. De um lado ele se levanta, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no monte, no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor conosco para nos livrar, para nos abençoar, para nos dar vitória e para nos dar livramento. A Bíblia diz, quando o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Viste bem, Pedro, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas desta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque nós somos a igreja de Deus. Deus vai exaltar as irmãs aqui da CIB, vai exaltar esta igreja. Nós subiremos para o céu em corpo glorificado, assim como Jesus subiu no corpo glorificado. Seremos arrebatados e a vitória é nossa. Diga glória ao nome de Jesus nesta noite. Não adianta, Satanás, que você já está derrotado em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Não se esqueça que Deus está contigo. Não um dia, não 2 dias, mas até a consumação dos séculos. Amém? Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.